Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos do capítulo 18, alguns versículos do capítulo 19, nessa reflexão nessa manhã. Gênesis 18 e Gênesis 19. Nós temos aqui dois modelos de respostas à revelação de Deus. À medida que fomos lendo o texto bíblico e expondo, os irmãos vão perceber como duas pessoas, no caso Abraão e Ló, foram alvos de uma revelação de Deus, de uma manifestação de Deus, mas eles responderam de maneira completamente diferente. E eu queria que nessa manhã nós pudéssemos refletir e pensar sobre como nós temos respondido ao chamado de Deus, à realidade espiritual na qual vivemos, ao desafio que o Senhor faz para cada um de nós diariamente de andarmos na sua presença, alinhados com o seu propósito no mundo, mas como nós respondemos ao chamado de Deus, como nós temos lidado com as realidades espirituais, porque nós vivemos num mundo desconectado de Deus, um mundo que é materialista, não é? E que muitas vezes tenta tirar de nós a preciosidade da realidade espiritual na qual nós vivemos, e nós precisamos responder ao chamado de Deus. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1, vejam o que a palavra do Senhor nos diz. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa.
e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Até aqui, meus irmãos, nós vamos estar pensando nesses 2 capítulos aqui, nessa manhã. Olha para o versículo 1 e perceba como é que o texto começa. O Senhor apareceu a Abraão. Esse é o ponto inicial da nossa caminhada com Deus. Esse é o ponto inicial da nossa jornada com Cristo. O ponto em que Deus se revela a nós. Deus veio ao nosso encontro. Nós poderíamos citar nessa manhã inúmeros textos que nos mostram, irmãos, que aquilo que fazemos, adorando, servindo, consagrando a nossa vida, é uma resposta à revelação de Deus. Deus é quem dá o primeiro passo na nossa direção. Louvado seja Deus por isso. 1 João vai dizer, nós não amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos. Jesus diz isso em João 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Deuteronômio capítulo 7, Deus diz para o povo de Israel, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Era um povo menor, desprezível, mas eu escolhi vocês. E quando nós olhamos para a história desse povo, a nossa história, a história do povo de Deus, a história da redenção, é Deus quem começa. Tudo começa nele. Nós cantamos nessa manhã que Jesus é o centro de todas as coisas. E com Abraão não foi diferente. Esse é um momento estratégico da história, é um momento de juízo de Deus. Abraão está ali, sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. E o texto vai dizer, o Senhor apareceu a Abraão. Você se lembra quando o Senhor apareceu para você, meu irmão? Que dia bendito, que dia glorioso. Quando Ele veio ao nosso encontro, quebrando cadeias, rompendo trincheiras malignas. Veio ao nosso encontro. Talvez na hora mais quente do dia, como aconteceu com a mulher samaritana. Talvez pela madrugada em que você chorava sozinho lá no seu quarto. Talvez no momento difícil da sua família, convivendo com a ameaça de destruição. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor apareceu a Abraão. Interessante, Josué capítulo 24, quando Josué está terminando o seu ministério, ele vai fazer uma recapitulação da história do povo de Israel, e ele começa exatamente do mesmo ponto. O Senhor escolheu a Abraão. Nossos pais adoravam a outros deuses, Abraão, os pais de Abraão, mas o Senhor o tomou. Quando você lê Atos capítulo 7, quando Estevão vai dar o seu testemunho, vai ser o último testemunho antes dele partir para a glória. Ele começa o texto dizendo, o Senhor, o Deus da glória, apareceu a Abraão. Nós não estaríamos aqui, irmãos, nós não seríamos cristãos, discípulos de Jesus, se o Senhor não tivesse aparecido a nós, se Ele não tivesse se revelado a nós, vindo ao nosso encontro. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele emaranhado de pecado que nós vivíamos, naquele poço de perdição de lama que nós pisávamos, e cada vez afundávamos mais, foi lá que a graça de Deus nos visitou e nos tirou daquele ambiente, e nos trouxe para a luz da sua presença, e nos trouxe para o ambiente da comunhão da sua família, do corpo de Cristo. Isso é obra de Deus. E aqui nós nos deparamos com essa manifestação da presença de Deus, uma aparição do Cristo pré-encarnado. É interessante quando a gente lê Êxodo capítulo 33, Moisés quer ver a glória de Deus, e o Senhor fala assim, você não vai poder, nenhum homem vai ficar vivo se isso acontecer. Mas no versículo 11 diz que falava o Senhor com Moisés face a face.
Porque há uma pessoa da Trindade que já se manifestava antes da encarnação, que é Cristo. E aqui nós temos dois anjos e nós temos uma aparição de Jesus, do Cristo pré-encarnado. O texto vai dizer isso, que Abraão recebe, ele ergue os olhos e ele vê 3 homens em pé. No capítulo 19, 2 homens vão para Sodoma, 2 anjos, e depois Abraão permanece na presença do Senhor. Então vejam, irmãos, o Senhor apareceu a Abraão aqui no capítulo 18, e Ló também recebe a visitação dos anjos do Senhor no capítulo 19, e diante dessas manifestações nós vemos 2 respostas de 2 homens a essa revelação. Nós temos aqui prontidão e nós temos aqui distração. Eu queria que nós saíssemos daqui nessa manhã com a convicção de qual tem sido a nossa resposta. E também com a certeza de que há uma possibilidade, se nós andamos distraídos, se nós andamos absorvidos pelo espírito desse tempo, desse mundo, nos voltarmos ao Senhor, atendemos o convite diagnóstico de Jesus, o convite diagnóstico de Jesus em Apocalipse capítulo 2, para a gente que perdeu o primeiro amor. Jesus fala assim: lembra-te de onde caíste. Toda queda tem um começo. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeira resposta, a resposta de Abraão. Amados irmãos, Abraão responde ao Senhor com prontidão. Eu confesso aos irmãos que se nós lermos o texto, mais uma vez, nós vamos ficar cansados. Cansa. Irmão Abraão está correndo para lá e para cá. Deus deu uma energia para esse homem diante dessa revelação, que você fica cansado de ver como ele reagiu. O texto vai dizer, no verso 1, que o Senhor apareceu. No versículo 2, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda e correu ao encontro deles. Abraão corre. Interessante. Isso representa um senso de urgência. Alguma coisa está por acontecer. Abraão é homem de Deus. Abraão é um intercessor. A história está para ser visitada por um juízo de Deus que vai acontecer logo em seguida no capítulo 19. Abraão está acordado, está aceso. Abraão está atento. Não está desconectado daquilo que está acontecendo no seu entorno. E o texto vai dizer que ele corre ao encontro daqueles homens e ele se curva. Interessante, ele pede autorização para servir uma refeição, e quando ele recebe a autorização, vejam, amados irmãos, o que ele faz? No versículo de número 6, Abraão foi apressadamente. Não sei como está na sua versão, na NVI está apressadamente. Talvez na sua versão diga, ele correu à tenda de Sara. Ele corre quando ele vê a chegada do Senhor e dos anjos. Agora ele vai apressadamente à tenda de Sara e diz para ela o seguinte: depressa. Vejam, irmãos, o senso de urgência que há no coração de Abraão. Nós estamos diante do Senhor, Deus está agindo na história e nós não podemos estar dispersos, desconectados, dormindo. Abraão está num movimento que representa um senso de urgência. Ele corre. Eu acho que ele tira a Sara daquela, deve ter dado um susto nela. Ela está tranquila dentro da tenda e ele vai apressadamente e diz para ela: depressa. Pegue 3 medidas da melhor farinha, verso 6, amasse-a e faça uns pães. Olha o versículo 7. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou. Irmãos, esse homem chega dentro de casa. Não sei se você convive com gente assim, que quando chega em casa, meu irmão, está tudo ligado no 220. Né? Ele incendeia. Ele começa a
inflamar o coração, podemos melhor dizer assim, né? Ele começa a incendiar o coração daqueles que estão no seu entorno. Está tudo tranquilo, de repente o homem chega correndo e corre para a sala e diz depressa, faz logo o bolo, e corre lá no rebanho e pega e diz para o seu servo preparar, e o texto diz que o homem faz isso correndo, se apressou em prepará-lo, a última parte do versículo 7. Esse senso de urgência de Abraão influenciou os que estavam ao seu redor. Sara no verso 6 e o seu servo no versículo 7. Depois de tudo isso, os anjos vão para Sodoma e Abraão permanece na presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. A sua primeira vocação, meu irmão, é para andar na presença do Senhor. Não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais significativo do que isso. Abraão encontrou no Senhor o lugar da sua intimidade. Esse é o lugar na presença de Deus. No versículo 22, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Permaneceu diante do Senhor. Temos permanecido diante do Senhor? Temos respondido ao chamado diário que Ele nos faz, ser e fazer discípulos de Jesus? Temos respondido ao chamado de estarmos em comunhão com Ele? E aí, irmãos, nós temos agora um segundo modelo, uma segunda resposta à revelação de Deus, à manifestação de Deus. Imagine você viver num ambiente que está sob juízo iminente. Não é alguma coisa que vai acontecer daqui a 10, 15, 30 anos, não. É juízo iminente. Você está vivendo num ambiente terrível. Ló fez uma escolha, lá no capítulo 13, quando Abraão começa a prosperar e Ló começa a prosperar, o rebanho dos dois começa a crescer, chega uma hora que é insuportável, os pastores começam a brigar. Esse negócio de pastores brigar é coisa antiga, né? Brigar por tamanho de rebanho, para ver quem é o mais importante. Só que Abraão é homem de Deus. Abraão chama Ló e fala assim, olha só, vamos fazer o seguinte, você escolhe. Não tem nada de ideologia aqui, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Aí Ló ergue os olhos, vê uma campina distante, fala assim, vai ser lá que eu vou prosperar. Qual é o problema? A motivação dele o levou a Sodoma. O texto vai dizer assim, os moradores de Sodoma eram grandes pecadores diante do Senhor, mas é para lá, motivado pela sua carne, motivado pelo seu materialismo, que esse homem vai fincar sua família naquele ambiente. Um ambiente terrível, que quando os anjos de Deus chegam ali, os homens da cidade querem abusar deles, achando que eram homens comuns, e ficam cegos. Daí vem sodomia, práticas terríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. Deus criou homem e mulher para que se multiplicasse, para que a sua imagem se multiplicasse em novos filhos, o que é impossível com pessoas do mesmo sexo. E ali, irmãos, os anjos de Deus chegam, versículo 1, se em Gênesis 18:1 o texto diz assim, o Senhor apareceu a Abraão, em Gênesis 19:1 o texto diz, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Era noite. Os anjos chegam com o Senhor na casa de Abraão, na hora mais quente do dia. Abraão está lá na sua tenda, à porta da sua tenda, cuidando da sua casa. Ló, ao anoitecer, num ambiente que está sob um iminente juízo, ele está sentado à porta da cidade. O que acontecia à porta da cidade? Era o lugar onde você comprava, é o lugar onde você vendia, é o lugar onde se assinava escritura, é o lugar de comércio. É o lugar onde você está buscando os seus interesses, não os do reino. E Ló está ali absorvido pela cultura de Sodoma.
Ele nem sabe o perigo que ele e a sua família estão correndo. Ele não sabe. Enquanto Abraão estava sentado à porta da tenda na hora mais quente, os anjos encontraram Ló à porta da cidade. Ele também se levanta, e aí, irmãos, ele começa a ouvir algo que ele não queria ouvir. Ele começa a ouvir sobre o juízo que viria sobre aquele ambiente. E ao invés de suplicar a misericórdia do Senhor, talvez o texto vai nos dar uma indicação de que ele está preocupado com o prejuízo que ele vai tomar. Ele quer continuar ali. Ele quer ir até as últimas consequências. Se em Abraão nós encontramos um senso de urgência, correndo daqui para lá, eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero estar diante do Senhor. E Abraão permaneceu diante do Senhor. Ele está orando por Ló. Ele está orando pelo justo daquela cidade. Ele começa com 50 e vai descendo. O coração dele está queimando pelo sobrinho que está ali. É por isso que ele está ali, diante do Senhor, intercedendo, clamando. Você tem clamado pelos seus filhos. Você tem clamado pelos seus familiares que não conheceram o Senhor ainda. Por aqueles que vivem na cidade que nós vivemos, que trabalham conosco, que estão sob um iminente juízo. Nós somos intercessores como Abraão. Mas Ló está ali à porta da cidade, comprando, vendendo, está fechando negócios ao anoitecer. E aí a sua acomodação ou a sua distração fica mais evidente. À medida que vamos vendo o desenrolar do texto e vamos vendo a revelação do juízo divino. Veja no versículo 15, depois de ouvir a notícia, depois de ser alertado por Deus de que ele deveria avisar os seus genros, avisar a sua família, sair dali. O versículo 15 diz assim: ao raiar do dia, os anjos insistiam. Quando é que a gente tem que insistir? Quando uma pessoa não quer ouvir. Quando uma pessoa está adormecida, anestesiada, os anjos tiveram que insistir com ele, dizendo, depressa. Percebam a diferença? Os irmãos percebem a diferença? Enquanto Abraão, o anjo aparece, ele começa a correr, corre daqui, corre para a tenda, manda a Sara fazer depressa uma comida, manda o servo preparar o novilho correndo, ele se apressa, ele quer ouvir o que Deus tem. Ele quer estar diante do Senhor, ele está atento, ele está alinhado ao juízo iminente que vai chegar. Ló está sentado, o anjo está dizendo, vamos embora. Esse lugar aqui vai ser destruído. Nós estamos caminhando para a eternidade. Esse lugar é um lugar de passagem, não coloque aqui o seu coração. Mas o texto está dizendo que Ló precisa ser sacudido. Verso 15, depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Versículo 16, tendo ele hesitado. Meu irmão, o coração dele está ali em Sodoma. Vem fogo, vem enxofre, os homens se inflamam mutuamente, se relacionam sexualmente. E ele acha que aquele lugar é ótimo para ele. Ele quer ficar ali, ele quer continuar à porta da cidade comprando e vendendo, fazendo negócio. Deus está dizendo, a história vai caminhar para a destruição, abre os seus olhos. Ele está hesitando. O versículo 16 diz que o anjo tem que tomar pela mão. Puxa pela mão, tira esse homem daqui. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha o resultado da intercessão. Olha o resultado da oração de Abraão, lá na presença do Senhor. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, verso 16, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Você tem um tio que ora por você, meu irmão? Agradeça a Deus. Que tio maravilhoso, que benção. Ele agora tem que ser trazido. O texto diz que ele é puxado à força. O coração dele está preso em Sodoma.
As suas raízes estão nos lugares errados, a sua motivação está errada. Ele foi absorvido pela cultura de Sodoma. Ele foi fascinado pelas falsas riquezas de Sodoma. Se Abraão, com seu senso de urgência, influenciou os que estavam ao seu redor, Ló também o fez, negativamente. Os genros, quando receberam a notícia do juízo, acharam que ele estava brincando. Versículo 14, então Ló foi falar com seus genros, os que iam casar-se com suas filhas, disseram, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade, mas eles pensaram que ele estava brincando. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é quando ele fala algo sério, as pessoas acham que ele está brincando. Porque o estilo de vida dele nega o que ele está falando. Ele está falando para o genro, vamos embora rápido, mas ele quer ficar. O anjo tem que pegar pela mão, o anjo tem que insistir, ele está hesitando, ele está com o coração ali. O juízo está para chegar. Ele está sentado à porta da cidade, à noite. É um coração desenfreado, ele quer mais, ele quer mais. Abraão está lá na tenda, na hora do calor mais forte do dia, e Ló está lá na porta da cidade. Talvez esperando alguém para lavrar a escritura de alguma propriedade que ele acabou de comprar, que vai ser queimada pelo fogo e pelo enxofre. Vai ser lambida, vai ser levada. Os genros achavam que ele estava brincando, e a mulher olhou para trás. Eu chamo a atenção, irmãos, para as ordens que Ló e a sua família receberam dos mensageiros de Deus. Eu convido você a abrir no verso 17. Vejam que essas ordens revelam a urgência do juízo iminente de Deus na história. E como é que nós devemos agir como servos do Senhor. Versículo 17, nós encontramos aqui 4 orientações. A primeira, livra-te, salva a tua vida. Primeira coisa que os anjos disseram para ele, naquele ambiente, naquela hesitação dele. Fuja por amor à vida. Na atualizada diz, livra-te, salva a tua vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Salva a tua vida. Deus está dizendo, eu estou tirando você daqui, estou te dando uma oportunidade hoje de se refugiar no sangue de Jesus. Uma oportunidade hoje de você se reconciliar com Deus e andar na presença de Deus. Entender que o seu primeiro chamado é para andar com Deus. Segundo lugar, não olhes para trás. Não olhes para trás. Lembra o que Jesus disse? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O que você tem atrás de você? Você tem um mundo perverso, corrompido, perdido, entesourado para fogo, que quer corromper a sua família, que quer corromper os seus filhos com valores antagônicos à fé. Você vai olhar para trás, vai encontrar o quê? O teu lugar é olhando para frente, a tua posição é olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. É buscando o reino em primeiro lugar. Salva a tua vida. A sua vida é preciosa. A vida de alguém que está sem Jesus na história é uma vida que corre perigo todo dia. Não sabemos o dia da nossa partida, mas será terrível partir sem Jesus. Por outro lado, Paulo diz, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Essa é a paz que temos por pertencermos a Cristo. Vamos partir e vamos estar com Ele para sempre, louvado seja Deus. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pare em toda a Campina, porque ele queria ficar ali perto, ele sugere isso. Tem uma cidadezinha aqui perto, curiosamente, o nome da cidade é Zoar, né? Ele diz aí no versículo, aqui perto há uma cidade pequena, ele quer estar perto de Sodoma. Irmão, quanto mais longe, melhor, mas ele quer estar perto, ele está consumido, o coração foi capturado pelos valores de Sodoma, ele está preso.
O anjo diz, os anjos do Senhor, mensageiros de Deus, dizendo, não parem toda a Campina, a estagnação espiritual é um perigo ameaçador para a igreja de Jesus nesses dias, que antecedem a vinda do Senhor, meu irmão. Cuidado com a estagnação, cuidado para você não ficar parado na Campina. Deus está te chamando para uma comunhão mais íntima. A última frase é, fuja para o monte. Deus nos chama à santidade. Quanto mais longe de Sodoma é melhor, em nome de Jesus. Não parem toda a Campina. Ele estava sentado à porta da cidade. Sentado ao redor do conselho do ímpio, a roda dos escarnecedores, de gente que zombava da fé. E Ló está ali com a sua família. E Deus, por misericórdia, como diz um amigo meu, estou de pé por causa da misericórdia de Deus e da oração dos irmãos. Essas duas coisas se manifestaram. Pedro vai dizer na segunda carta que Ló foi livre porque o Senhor é misericordioso. Ele sabe livrar da provação o piedoso. O texto bíblico vai dizer que ele era piedoso, mas ele estava absorvido. E graças a Deus que Deus colocou Abraão com aquele senso de urgência para interceder, para clamar por ele, para que aquela família fosse resgatada. Quais são as aplicações que a gente pode fazer aqui, irmãos? Em primeiro lugar, qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Quando você olha para esses dois modelos aqui, ao chamado diário do Senhor para ter comunhão conosco, sua resposta tem sido prontidão, como Abraão. O reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida. Jesus diz, busque em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Eu comecei a refletir nessa passagem e o Senhor me levou a alguns outros exemplos de gente que teve urgência no coração. Gente que não deixou para o dia seguinte. Gente que se aprontou, gente que ouviu o chamado, que percebeu o que estava acontecendo e se colocou diante do Senhor. Josué capítulo 2, nós temos ali aquela passagem de Raabe, quando os espias chegam aqui à sua casa, e eles revelam o propósito de Deus, que Jericó seria destruída, e ela então implora por misericórdia para a sua família, e veja o que eles disseram, verso 17, Josué 2, os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Eles juraram que iria poupar a sua família. Se quando entrarmos, veja a condição, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da sua casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Vejam a última parte do versículo 21. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Eles disseram o seguinte, olha, quando nós chegarmos na cidade, um sinal de que você creu e obedeceu é colocar esse cordão vermelho, esse fio escarlate na janela. E os seus familiares têm que estar dentro da casa. Mal eles viraram as costas, ela já colocou o cordão. Ela não deixou para o dia seguinte, para a semana seguinte. Ela creu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há um senso de urgência aqui. Ela não está brincando, é a sua família que está em jogo. É a sua salvação que está em jogo. Há um outro exemplo, o exemplo de Abigail. 1 Samuel capítulo 25. Essa mulher é esposa de Nabal. Nabal era um homem rude. Davi com seus homens protegeram ali o rebanho de Nabal. 1 Samuel capítulo 25. E Davi agora, num tempo difícil de adversidade, ele está fugindo de Saul. E ele pede
que um dos seus homens se dirigisse a Nabal e pedisse alimentação para o seu exército que está em fuga. Momento difícil. Nabal trata Davi rispidamente, despreza Davi. E aí, irmãos, um homem de Deus, num ambiente difícil, com fome, o mal já era dado. Davi falou assim, não vai ficar nenhum homem, não vai ficar ninguém do sexo masculino vivo nessa casa. O texto diz aí, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 18, e imediatamente, depois que Abigail ouviu a atitude de Nabal, o texto diz assim, imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos, vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido, enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem do deserto, para que nada se perdesse, ele me pagou o bem com o mal, que Deus castigue Davi, e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, veja o verso 23, desceu depressa, depressa. Nós vimos isso no versículo 18, imediatamente ela vai ao encontro, e agora diz que ela desceu depressa, prostrou-se perante Davi, rosto em terra, caiu a seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha, por favor, permita que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer, e ela então começa a interceder pela sua família, ela está intercedendo pelos seus filhos, e aí, amados irmãos, vejam o que Davi vai dizer sobre essa mulher, versículo 32 até o 35, Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, paz em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Davi disse, se você não tivesse agido depressa, se você tivesse deixado para amanhã, não ficaria um vivo na sua casa do sexo masculino. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? A realidade espiritual? A iminente volta de Cristo? Ao iminente juízo que esse mundo vai experimentar? Qual tem sido a sua atitude diante do Senhor? O Senhor apareceu a Abraão, e Abraão corre. Abraão se apressa, Abraão se apronta, Abraão permanece diante do Senhor, Abraão intercede. Mas Ló, e é a segunda resposta, será que a sua resposta tem sido de acomodação, ou de distração com os valores de Sodoma? Será que os valores, os apelos desse mundo têm paralisado a sua vida? Sim, irmãos, a misericórdia de Deus agiu na vida de Ló, mas o seu envolvimento com aquela cultura pervertida trouxe prejuízo para ele. A sua mulher olhou para trás. Na continuidade do texto, há um relacionamento com as filhas, algo que trouxe também prejuízo. A cultura influenciou aqueles homens, aquela família. Curiosamente, em Lucas capítulo 17, quando Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem, Jesus vai citar os dias de Noé e Jesus vai citar Sodoma e Gomorra. Ele diz o seguinte, lembrem-se da mulher de Ló.
Isso não está aqui por acaso. Por que se lembrar da mulher de Ló? De alguém que olha para trás, de alguém que perdeu o foco do seu chamado, o propósito de Deus para a sua casa, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de criar filhos para a glória de Deus, para viver num mundo pervertido sim, mas sendo sal da terra, luz do mundo, transformado para a glória de Deus, podendo responder biblicamente aos apelos do mundo. Qual tem sido a sua reação ao chamado de Deus? Deus está chamando você nessa manhã para uma vida de comunhão. Deus está te chamando para a santidade. Deus está te chamando para uma consagração. Deus está te chamando para ser comprometido com o reino de Deus em primeiro lugar. Mas há uma pressão tentando fazer com que você esteja adiando a sua decisão. Lembra do anjo dizendo para eles, dos anjos: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, não pare na campina, fuja para o monte. Esse é o tempo, esse é o chamado, essa é a tua hora de se render a Cristo, de assumir uma aliança com o Senhor e dizer: Senhor, minha vida está aqui para a tua glória. O mundo caminha para a destruição, mas eu estou aqui como teu servo, tua serva. Quero ser instrumento, como Abraão foi, para interceder, para abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, querido. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero repetir o que o anjo disse para Ló: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás. Não pare em toda a campina, fuja para o monte. Deus está te chamando, é urgente, é agora. Você pode se apressar, você pode correr para os braços do Senhor, como fez Abraão, como fez Raabe, como fez Abigail. Ou você pode ficar adiando, hesitando. Até quando? Até quando Deus vai te dar uma nova oportunidade de se render a Cristo, de recebê-lo pela fé e de viver uma vida segundo a vontade de Deus? Em nome de Jesus, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nós queremos orar pela sua vida. Você que está aqui nessa manhã, a igreja está orando por você. Que cadeias sejam quebradas na sua vida agora, em nome de Jesus. Deus está dizendo para você: livra-te, salva a tua vida. Hoje é dia da sua salvação. Deus está dizendo para você: meu irmão, minha irmã, foge para o monte. Vida longe do pecado, vida longe de Sodoma. Consagra a tua vida. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus está chamando você. Abraão respondeu rapidamente, correndo, apressadamente: eu quero estar com o Senhor. É na presença de Deus que eu encontro força, sabedoria, graça, perdão, misericórdia, unção. Quero orar por você. Primeiro quero convidar você que entrou aqui, que tem dúvidas sobre a sua salvação eterna, mas nessa manhã está ouvindo o chamado de Deus dizendo: salva a tua vida, livra-te. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se o Filho vos libertar, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você quer nessa manhã entregar a sua vida a Jesus, onde você está? Fica de pé. Você está voltando aos caminhos do Senhor, se reconciliando com Ele. Onde você está, fica de pé. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. A igreja já está orando por você. O chamado é urgente. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de receber a Cristo pela fé, como seu Salvador e Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. De olhos fechados. O Espírito Santo falou ao seu coração. Deus está te chamando para uma vida de comunhão, de santidade, para que você se apresse. Se o Senhor falou ao seu coração, de olhos fechados, queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Queremos orar pela sua vida. Você sabe que Deus falou com você. Eu não vou me alongar, mas eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Em nome de Jesus. Apressa-te. Se coloque diante do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão e Abraão correu. Abraão não foi indiferente ao chamado de Deus, um chamado a uma comunhão mais íntima, um chamado a uma busca maior de Deus. Deus está falando no seu coração, não tenha vergonha. Nós estamos aqui para orarmos juntos uns pelos outros. Não somos juízes, somos irmãos. Em nome de Jesus, Deus está chamando você. Se coloque de pé nessa hora, se renda a Ele. Diga: Senhor, eu quero ouvir o Teu chamado diariamente. Eu quero estar em comunhão mais íntima. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Ainda dá tempo de você ficar em pé. Nós vamos orar agora. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deus está quebrando cadeias, amarras, em nome de Jesus, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Aleluia, olhando para Jesus. Corramos. Deus quer que você corra a corrida da vida cristã. O que está te prendendo, meu irmão? Coloca diante do Senhor aquilo que está te prendendo. Diga: Senhor, eu quero romper nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, ouvimos o Teu chamado, Senhor, e queremos nos aprontar. Queremos, como Abraão, com um senso de urgência, Senhor, estarmos diante da Tua presença diariamente, Senhor, com fome e sede de Jesus, com fome e sede do Espírito Santo, com fome e sede da palavra, com fome e sede de santidade, de comunhão, de intimidade, Senhor. Queremos, como Abraão, ser intercessores, em nome de Jesus. Senhor, livra o nosso coração dos valores de Sodoma, Senhor, que tentam fascinar, que tentam prender, que tentam cativar. E quando menos se vê, a família já está atolada no pecado. Já tem gente olhando para trás, querendo abandonar o caminho. Deus amado, tenha misericórdia. Quebra a cadeia, Senhor. Livra o Teu povo, para ser um povo santo, um povo, ó Deus, comprometido contigo, Senhor. Sal da terra e luz do mundo. Enche a nossa lâmpada do Espírito Santo. Faz brilhar a Tua luz, Senhor, para que os homens glorifiquem o Teu nome. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.